Boa noite, quarta live. Nós estamos na quarta live da semana de aquecimento para o Bela e Desinchada. E o tema da live de hoje é a rotina que emagrece e desinflama. Então, hoje eu vou falar com vocês a rotina que vai te ajudar a emagrecer e vai te ajudar a desinflamar. Antes de eu começar a falar qual que é essa rotina, que várias mulheres já introduziram e já sentiram aí os resultados, eu quero começar a falar um pouco sobre ciclo circadiano, porque não tem como falar de rotina sem falar de ciclo circadiano, sem explicar o que é o ciclo circadiano. Bom, o ciclo circadiano, ele é o nosso ciclo de 24 horas que acontece no nosso corpo. E por que é importante a gente respeitar esse ciclo? É importante respeitar esse ciclo porque quando esse ciclo está descompensado, quando esse ciclo está desregulado, a nossa produção hormonal, ela também passa a ficar desregulada. Então, é muito comum pessoas que têm o ciclo circadiano desregulado sentir mais fome, sentir mais ansiedade, não ter uma saciedade bacana. Então, é uma pessoa que ela sempre está com fome. Então, assim, essa live de hoje é uma live muito interessante. Depois eu vou até falar com vocês, eu vou dar umas dicas aqui de planejamento para colocar essa rotina em ordem, mas eu acho que vale muito assim pensar, porque muita gente não dá muita importância para a rotina. Muita gente tá disposto assim, né? Só tem o interesse em saber qual é o cardápio, em saber o que tem que comer para emagrecer. Só que o que vai fazer você emagrecer de fato é você incorporar, é você aprender a ter uma rotina sustentável. Porque essa rotina, ela tem que acontecer mesmo depois que você tem que continuar nessa rotina mesmo depois que você emagrecer, mesmo depois que você chegar ao seu objetivo. Então, vou começar, antes da gente começar, eu vou começar a falar um pouquinho quais são os horários do nosso corpo, quais são os horários do ciclo circadiano. E eu quero que vocês prestem atenção nesses horários que eu vou falar para ver se bate com as sensações que vocês têm aí ao longo do dia, tá? Bom, eu vou começar agora, são 8 horas, né? Eu vou começar então falando o que acontece próximo desse horário. Bom, 9 horas da noite a gente começa aí com uma produção de melatonina. 9 horas da noite começa essa produção de melatonina. Por isso que é importante realizar, que eu vou falar para vocês já, na rotina que desinflama, na rotina que emagrece, a gente precisa introduzir a higiene do sono. Isso faz parte dessa rotina. Então, 9 horas começa a produção de melatonina. Por isso que a partir das 9 horas é interessante que não tenha-se muito contato com a luz, com o celular, com televisão, porque o nosso corpo ele já tá ali produzindo melatonina, tá? 10h30 da noite, os movimentos do intestino, os movimentos peristálticos, eles param. Então, se você é uma pessoa que vai ao banheiro fazer o número 2 depois das 10h30 da noite, isso não é algo normal, tá? Então, provavelmente, se você vai ao banheiro esse horário, precisa avaliar se é algo que você come, se é algo pontual, mas teoricamente não é normal ir ao banheiro esse horário, fazer o número 2, 10h30 da noite. E aí depois, 2 horas da manhã, a gente tem o maior pico de GH e é o horário do nosso sono mais profundo. Por isso que esse horário é muito importante, que todo mundo aí já esteja deitado, já esteja dormindo. 4h30 da manhã é o nosso horário de menor temperatura corporal. Então, é o horário que normalmente a gente puxa o edredom, que dá um certo friozinho. 6 horas da manhã é o horário que os nossos olhos e a nossa pele já começam a captar os níveis de luz. Então, nesse horário, caem os níveis de melatonina, aumentam os níveis de cortisol também, tá? 7h30 da manhã, a nossa produção de melatonina ela é interrompida e aí, lembra que eu falei agora há pouco que 10h30 da noite param os movimentos peristálticos do intestino e 7h30 da manhã, esses movimentos eles começam aí a acontecer. Entre 10 e 2h30 da tarde, 10 horas da manhã e 2h30 da tarde, é o nosso pico de capacidade mental, então é o horário que a gente acaba
tendo aí mais facilidade para aprender, para estudar. Deixa eu ver aqui. 2h30. A gente tem aí a partir das 2h30, né, a nossa capacidade de concentração diminui, por isso que eu falei para vocês na live dessa semana que talvez 2h30 é um horário interessante para estar colocando um chá verde para ajudar a aumentar a concentração, é o horário de estar colocando aí um chocolate 85 a 100% cacau, para dar um estímulo maior, né? Aí 2h30 eu falei isso, mas meio-dia aumenta a nossa hemoglobina. E deixa eu ver aqui qual parte que eu não falei. 6h30, a nossa pressão ela chega no pico. E aí, olha que coisa engraçada. O horário melhor para treinar, né, teoricamente, segundo o nosso ciclo circadiano, pensando em força muscular e cardio, seria 5 horas da tarde. Mas, por exemplo, hoje mesmo, eu tô até com a camiseta, eu treinei esse horário hoje. E eu sou uma negação para treinar esse horário. Eu já tô muito cansada, então isso não funciona para mim. Eu me sinto melhor treinando no período da manhã, mas teoricamente pelo nosso ciclo circadiano, o horário que o nosso corpo tá mais ali com facilidade para ter força é esse horário das 5 horas da tarde. 6h30 nossa pressão chega no pico e 7 horas da noite a gente tem aí a maior temperatura corporal. Por isso que a pessoa, quando ela tem febre, normalmente essa febre começa 7 horas da noite, tá? Bom, agora já vou falar para vocês a rotina que desinflama e a rotina que emagrece. E antes de eu falar a rotina que desinflama e a rotina que emagrece, eu quero falar uma coisa. Por que prestar atenção nesses pequenos detalhes? Você se sente mal de estar sempre com a barriga estufada? Você se sente mal de estar ganhando peso a cada ano que passa? Como que você se sente com isso? E quando você come algo e você não se sente tão bem, você fica com aquela barriga estufada, aquela barriga inchada, dá uma sensação muito ruim, né? Principalmente quando você vai colocar uma roupa, quando você vai colocar uma calça e essa roupa não fecha. Você perder uma roupa que você gosta muito é algo muito triste. E também você deixar essa roupa guardada por anos, né, e não conseguir usar, ou quando você se vê em uma situação de ter uma viagem que vai envolver praia, que vai envolver biquíni, ou alguma situação que você vai precisar expor um pouco mais o seu corpo, é muito ruim quando você não tá bem com você mesma, porque aí você quer fugir dessa viagem, você quer fugir de uma loja para comprar roupa, porque chega um momento que não é mais você que escolhe as roupas, e sim as roupas, você acaba indo nas roupas que tem no seu tamanho. Então, assim, tudo isso que vocês sentem quando vocês estão inflamadas, quando vocês estão acima do peso, vocês precisam lembrar isso no momento de dar atenção a esses detalhes, como introduzir uma rotina que desinflame, uma rotina que emagrece, pensar ali na questão do ciclo circadiano, pensar nesses detalhes, porque isso vai fazer muita diferença. Você é uma pessoa que vai voltar a se sentir bem com o seu corpo, você vai voltar a entrar na roupa que você gosta, você vai voltar a se sentir bem em um biquíni quando você prestar atenção nesses detalhes, tá? Então, quando eu falo que você vai começar a emagrecer pelo intestino, é justamente por conta disso, porque o intestino, ele tem a capacidade de comandar, de mandar mensagens para o cérebro de várias coisas, seja para o lado positivo e seja para o lado negativo. Então, o intestino, ele consegue sinalizar para o cérebro, por exemplo, que ele quer doce, que ele quer consumir carboidrato. Então, quando a gente trata esse intestino, quando a gente coloca ali a nossa vida em uma rotina mais ajustada, a gente começa a trazer o intestino começa a trazer outra sinalização para o cérebro, né? Então você se transforma em uma pessoa mais saciada, você se transforma em uma pessoa menos ansiosa, o seu desejo e compulsão por doces acabam diminuindo. Então por isso que a gente precisa sempre começar do intestino, porque é melhorando o intestino que você vai voltar a entrar na sua roupa, que você vai ser menos ansiosa, que você vai se sentir melhor. Porque assim, gente, além de tudo isso, tem também a questão do cansaço que você provavelmente sente todos os dias. O horário do final ali do dia
para muitas mulheres acaba sendo um inferno, porque as mulheres acabam se rastejando, tá? Eu atendo paciente que fala que, assim, das duas uma, ou ela já acorda cansada, independente do número de horas que ela dorme, ou ela vai ficando cansada ao longo do dia, e depois do almoço, ela começa a se arrastar. E aí, o que acontece também? Às vezes a mulher, ela não dorme muito bem à noite e de manhã ela faz o quê? Ela usa ali fonte de cafeína, ela vai e toma muito café. E isso é algo que acaba sendo muito prejudicial. Por quê? Porque vai aumentar ainda mais o cortisol, vai prejudicar ainda mais o sono dessa mulher. Então, assim, o caminho mais fácil para você destravar o seu emagrecimento, para você melhorar essa questão do inchaço, é melhorando o intestino através da alimentação correta e da rotina certa. Então, eu vou estar falando aqui, na minha opinião, qual rotina é essa, e eu falo que, assim, essa rotina que eu vou falar, até mesmo as meninas que estavam no protocolo do intestino saudável, que acabou hoje, eu coloquei elas dentro dessa rotina e, assim, os resultados foram fantásticos. E, assim, em 30 dias, quem seguiu a rotina relatou no grupo que hoje não consegue mais ficar sem a rotina, sem as coisas que eu coloquei para elas. Então, eu vou abrir essa rotina aqui que já deu certo com várias mulheres para vocês. Quem está entrando agora, se você ainda não está inscrita no BL Desinchada, para você receber o seu ingresso gratuito e participar das aulas que irão ocorrer no dia 2, 4 e 6 de setembro, digita Bela aqui nos comentários. Então, vamos começar, gente. Quem aí vai anotar, já se prepara. Então, assim, olha, segue a rotina que desinflama. Pega essa live e encaminha para sua amiga, encaminha para a pessoa que você sabe que está querendo emagrecer, que eu vou começar a contar aqui uma rotina poderosa para ajudar na sua perda de peso e na melhora também do seu intestino. A hora de acordar, toda a rotina, ela começa com a hora de acordar. Então, o ideal é que você acorde todos os dias no mesmo horário. Não é interessante para o ciclo circadiano, não é interessante que você acorde cada dia em um horário, tá? Então, você precisa estabelecer um horário. Quem aí tem esse horário de acordar, deve até sentir que o próprio corpo te desperta. Escrevam aqui se alguém sente isso, se alguém acorda aí, às vezes sem despertador, todos os dias no mesmo horário. Escrevam aqui nos comentários para eu ver. Se sim ou se não. É ideal que tente acordar sempre. Aí, ó, sim, sim. Sempre no mesmo horário, porque a gente acaba corrigindo, equilibrando o nosso ciclo circadiano dessa maneira. Então, quando a gente estabelece uma rotina no momento de acordar, aí, ó, todo mundo sim. Quando a gente estabelece uma rotina no momento de acordar, a gente acaba regulando o nosso ritmo circadiano, o corpo ele se regula melhor, o nosso cérebro ele fica mais equilibrado e você passa a ter mais disposição e o intestino mais equilibrado. Isso vale também para as refeições realizadas no mesmo horário. É interessante que vocês sigam aí as refeições no mesmo horário, sempre que possível também, tá? Então, assim, parece uma coisa boba, mas que faz diferença. Ó, todo mundo aqui falando que sente, que acorda. Vocês estão conseguindo entender como que o corpo ele acaba se equilibrando aí nesses horários, né? Então, fora isso, então, ter um ritual na parte da manhã, ter uma rotina matinal que desinflama, é algo muito importante. Então, eu vou falar agora o que eu acredito que tem que ter em uma rotina matinal para desinflamar, tá? E eu vou falar isso na ordem que as coisas, elas precisam estar acontecendo. Falei nas últimas 3 lives a respeito do que eu vou falar agora. Quem tá aqui já tá ficando até repetitivo, mas a rotina matinal, ela inicia com o uso do raspador de língua. Então, a gente vai iniciar a nossa rotina matinal usando o raspador de língua. Tem alguém aqui na live que já usa raspador de língua? Responde aqui se sim e se gosta. Comentem aqui para eu ver se tem alguém que já usa. Então, a gente vai começar a nossa rotina que desinflama, retirando ali as toxinas que foram acumuladas na nossa língua no momento noturno, tá? Então, primeira coisa é a raspagem da língua.
A segunda coisa é tomar água. Você vai tomar água, um copo, 500 ml, se você conseguir, em temperatura ambiente. A gente vai hidratar. Porque ao longo da noite a gente tem aí uma desidratação, então é muito importante que a segunda coisa que você faça, na realidade assim, você vai raspar a língua, você vai escovar o dente, aí você vai tomar a água. Então, para você que se sente muito estufada, para você que tem uma digestão muito lenta, eu aconselho que essa água seja introduzida sempre em temperatura ambiente, tá? Sempre em temperatura ambiente. Ou água morna também, tá? E aí, eu acho que é muito interessante, depois disso, você pode fazer o seu shot depois disso, né? Mas eu gosto muito de introduzir essa parte, gente, faz muita diferença e é algo que, assim, olha, quando eu não faço, eu fico uma pessoa mais ansiosa, eu fico uma pessoa mais nervosa, eu já acordo irritadíssima quando eu não faço isso, que é ter um tempo de silêncio. O que é o tempo de silêncio? É o momento que você vai ficar em silêncio com os seus pensamentos. Você pode fazer uma oração, você pode ler um livro, você pode fazer uma meditação, você pode, enfim, é o momento de silêncio. Você pode praticar uma yoga. Esse momento, ele é muito importante, por isso que a mulher que quer emagrecer, a mulher que quer acabar com aquela sensação de inchaço, a mulher que quer voltar a entrar nas roupas, ela precisa começar o dia dela de uma maneira mais calma, tá? Ela tem que começar o dia dela colocando ali, tendo esse tempo de silêncio. Então, eu sempre gosto de acordar pelo menos 2 horas antes do meu primeiro compromisso. Se tem uma coisa que inflama a mulher, é acordar em cima do horário, tá? Então, por exemplo, eu começo os meus atendimentos 9 horas. Se eu acordo 8 horas, meu dia ele não vai ser muito bom, porque eu preciso desse tempo de silêncio. Então, dentro de uma rotina que desinflama, é muito importante começar o dia sem um estímulo muito forte de dopamina, que é mexendo no celular, e é importante começar o dia sem um aumento, sem um pico exagerado de cortisol, tá? E aí, aqui entra, depois disso, né, eu coloquei como observação algo que não é sempre que eu consigo fazer, mas, por exemplo, amanhã, que é um dia que eu não atendo, eu consigo fazer. Então, se você conseguir, seria interessante, tá? O uso da cafeína, ele é interessante que ele seja introduzido somente 40 minutos depois que você acorda. Mas tem gente que ainda acaba acordando muito em cima e não consegue fazer isso. Mas é um detalhe que ele é importante se você conseguir. Por quê? Porque é importante a gente deixar o nosso cortisol subir naturalmente. Vocês já ouviram aquela ideia de usar um chá antes do café, de tomar uma xícara de chá? É justamente por conta disso, tá? Para você não dar o pico ali da cafeína, você começa com chá, você dá uma baixadinha no cortisol, esse cortisol ele vai subindo ali lentamente e de forma natural. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas quanto mais cedo você acordar, quanto mais você se organizar para isso, melhor vai ser, tá? E aí entra uma outra observação, que essa eu sinto muito na prática, que é a questão do celular. O que acontece? Quando você acorda, se você é uma pessoa ansiosa, se você acorda, pega o celular e fica lá. Gente, você vai estar produzindo muita dopamina. É a mesma coisa assim, ó. Se eu acordo e pego o meu celular, principalmente depois de um dia que eu postei um conteúdo aqui que foi bom, que eu fiz uma live, eu vou estar lendo ali um monte de mensagem de vocês. E isso faz subir a dopamina, gente. Olhar a visualização, ó, eu tô aqui olhando a visualização da live. Quanto mais gente entra, mais eu tô liberando dopamina. E a mesma coisa isso com comentários, enfim. Então, quando você acorda, é interessante que você não deixe a sua dopamina subir muito logo nesse primeiro momento. Por isso que muita gente já acorda muito irritada, muito nervosa. Se você é uma pessoa que tem estresse, tem ansiedade, tem compulsão alimentar, experimenta não mexer no seu celular logo no momento que você acordar. Se você conseguir fazer atividade física pela manhã, é muito bom, e principalmente se você conseguir fazer uma atividade que o sol pegue em você, mas também
às vezes não dá, né? Agora eu vou falar algo que seria muito interessante introduzir na rotina que desinflama, mas, gente, eu vou contar pra vocês. Eu não consigo fazer isso sempre. Às vezes eu faço, mas assim, eu não consigo, não consegui ainda introduzir isso como hábito, que é banho gelado. Alguém aí toma banho gelado? Me conta aqui nos comentários se você toma. Gente, o banho gelado, para quem consegue, por incrível que pareça, ele melhora o humor, ele reduz a ansiedade e ele fortalece o nosso sistema imunológico. Por isso que tem várias terapias que a pessoa entra naquela banheira de gelo aí, jamais. Eu vou ser bem sincera, tá? Às vezes que eu tento, eu ainda não consegui chegar na parte da melhora do humor, porque me irrita. Mas tem estudos, tem tudo, é comprovado, gente. Quando a pessoa consegue, e realmente, quando eu consigo, eu saio. Aí, ó, esse não pega eu. Quem não pega mais, escreve aqui, ó. Escreve igual a Adriana. Quando eu consigo, eu saio sim mais disposta do banho. Mas no momento que eu estou lá, não é um momento relaxante, não é um momento terapêutico, é um momento que eu fico pensando... Gente, pra que isso? Pra que eu tô fazendo isso, sabe? Mas assim, ele ajuda sim a reduzir a ansiedade. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, talvez você pode tentar o banho frio. E não é morno, gente, é banho frio, frio. Ó, Keila, você tomou agora gelado. Fala aqui pra gente, você sente uma melhora do humor e reduz a ansiedade? O que você sente? Gente, é uma terapia muito importante, mas quem sabe, né? Eu não abro um desafio aqui do banho gelado. Depois que eu entro... depois que entra até vai. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu aqui em casa e eu fiquei... Aí, eu substituí pela irritação e eu fiquei muito irritada, que foi na semana retrasada. Eu estava tomando banho e quando que uma resistência queima do banheiro? É no dia o quê? Que você vai lavar o cabelo, que você tá lavando o cabelo. E a resistência, ela não queima antes de você ensaboar o cabelo. Ela queima quando você tá no auge da espuma. E quebrou a resistência, queimou a resistência aqui do banheiro de casa. E eu estava lavando o cabelo. E assim, sem condição de eu sair toda ensaboada, atravessar aqui meu corredor e ir pro banheiro do Rafa. Eu falei, não, gente, eu vou ter que terminar esse banho aqui. E gerou uma irritação muito grande. Mas, de fato, é pra melhorar o humor, tá? Mas eu acho que é hábito. E essa sugestão de você usar o banho gelado pra reduzir a ansiedade e tudo... Eu não participo desse desafio. Gente, esse desafio, se eu fizer, eu vou fazer ele sem ser pago, né? Porque se eu fizer um negócio desse pago, ninguém vai entrar mesmo. O lance dessa melhora do humor, da ansiedade, é quando você começa logo cedo tomando esse banho frio, tá? Então aqui eu coloquei do banho gelado, mas se eu falar pra vocês que eu faço, eu vou estar mentindo, faço algumas vezes só. O shot antes do café, que é igual eu falei, já tenho 2 resistências de reserva. Shot antes do café. E aqui, o que seria legal também, pensando em regular o ciclo circadiano, né? Pensando em uma rotina que desinflama. Gente, o mínimo é que vocês consigam ficar 12 horas entre o jantar e o seu café da manhã, sem comer nada. Esse jejum, ele ajuda muito, 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 tá? Então, se você janta às 7 horas da noite, o ideal é que você não vá comer só no dia seguinte, a partir das 7 horas da manhã, tá? E o jejum intermitente, acima de 12 horas, de 14 a 16 horas, ajuda muito também na melhora aí da produção de novas mitocôndrias. E com novas mitocôndrias sendo produzidas, maior é a sua oxidação de gordura, mais fácil fica para você perder gordura, tá? Então aqui eu coloquei também uma observação para vocês aproveitarem das 10 aí ao meio-dia para focar e para produzir. E eu vou falar agora para vocês, eu sei que eu já fiz a live de chás, né? Mas não tem como não introduzir na rotina que desinflama os chás. Então eu vou citar aqui alguns chás que eu separei para falar para vocês. Ao acordar, chá de gengibre, ou alecrim, ou chá de boldo, antes do almoço, hortelã, carqueja, espinheira santa, canela e cravo. No meio da tarde, alecrim e passiflora. E após o jantar, melissa, lavanda, funcho e camomila. Eu vou aproveitar para dar um recado para vocês, que eu lembrei agora lendo isso. Gente, amanhã
a nossa quinta live vai ser super bacana, que eu vou falar estratégias para você conseguir comer fora de casa, comer coisas mais pesadas e não passar mal, não estufar. Só que a gente vai fazer ela num horário um pouco diferente. Amanhã eu vou fazer a live com vocês 6h30, tá? Então 6h30 vai ser a nossa quinta live, vai estar bem legal, vai ser uma live que eu vou fazer mais curtinha, porque eu sei que sexta-feira todo mundo quer ficar de boa, inclusive eu vou sair, por isso que eu vou fazer essa live mais cedo, mas vai estar bem legal, então entrem amanhã 6h30. E se tem alguém aqui que não tá participando ainda da Semana Bela e Desinchada, se você ainda não tá no grupo, digita Bela aqui nos comentários para você participar, tá? Vou repetir o chá. Ao acordar, gengibre é muito bom para digestão, alecrim e boldo. Antes do almoço, hortelã, carqueja, espinheira santa, canela e cravo. Tereza, as lives estão salvas sim, eu tô deixando todas no feed, tá? Acaba a live e eu jogo elas pra lá. No meio da tarde, alecrim e passiflora. E após o jantar, melissa, lavanda, funcho e camomila. Pegaram os chás? Agora eu vou falar sobre a gente já tá finalizando aqui, a live de hoje vai ser mais curtinha. Eu vou falar sobre a higiene do sono, que ela tem que estar presente na rotina que desinflama e na rotina que emagrece. Gente, o que eu vou falar agora conhece alguém que dorme mal? Encaminha agora, pega o aviãozinho, manda essa live para essa pessoa. A higiene do sono, Lena, eu vou falar da higiene do sono e eu falo novamente os chás para vocês, tá? A higiene do sono, ela é algo muito importante. É algo que poderia já estar acontecendo agora, 8h30, a partir das 8 horas eu gosto de colocar para as pessoas fazerem, tá? É o seguinte... evitar cafeína, a ingestão de cafeína até 6 horas antes do sono impacta na redução de 20% da produção de melatonina. Então, mesmo que você seja uma pessoa que não sente diferença de tomar café 5, 6 horas da tarde, se você vai num restaurante, toma aquele cafezinho à noite que o garçom te oferece... Lu, obrigada por escrever. Gente, a Lu tá escrevendo aqui os chás, anotem aí. Se você é uma pessoa que não sente diferença da cafeína, que bom pra você. Mas isso não significa que você não deixa de produzir melatonina. Então, assim, você diminuir 20% da sua produção de melatonina, eu acho que não vale a pena, tá? Então, eu coloco aqui como evitar a cafeína, evitar o álcool. O álcool, gente, entre açúcar e álcool, o álcool, ele inflama muito mais do que o açúcar, né? Porque o álcool, ele vai demorar ali para ser metabolizado, o álcool, ele acaba ativando os genes inflamatórios. Então, assim, se você é uma pessoa que tem estufamento, se você se sente muito mal, com inchaço, sabe? Se você tá o tempo inteiro se sentindo pesada, com a digestão mais lenta, o álcool é algo que vai acabar contribuindo aí para uma piora desses sintomas, tá? Aqui, então, no período noturno, evitar a exposição à luz azul, que é essa luz que a gente tá falando aqui, né? Olhando no celular, na TV. Ó, gente, a Lu tá escrevendo, ó. Ela colocou antes do almoço e antes de dormir. Tirem print aí. Então, assim, a luz acaba piorando. Alimentação mais equilibrada e leve. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui nessa live que treina no período noturno, por exemplo, 8 horas da noite? 8, 7? Fala aqui pra mim, responde sim, né, quem treina, que eu quero, se tiver alguém aqui que treina esse horário, eu quero falar com vocês, eu quero fazer uma pergunta. Miriam, pode escolher um só chá ou pode misturar os dois chás, enfim, você pode fazer uma mistura aí. A Lu falou que sim, treina às 7. Lu, você janta qual horário? Você janta antes de ir ou você janta depois? Conta pra gente aqui nos comentários que eu vou fazer uma correção. Se mais alguém quiser participar, pode escrever aqui nos comentários.
vou fazer uma correção e vou falar se o que você faz está certo ou se está errado. Vou esperar a Lu responder para ver se ela faz certo, se ela faz errado, e vou falar o que seria o mais certo. Geralmente como antes, uma tapioca. Essa tapioca você fale para mim em detalhes, você recheia com o que essa tapioca? E aí depois, você come alguma coisa ou não? Fale com o que você recheia essa tapioca e se você come algo depois desse treino, ou se você chega e já vai dormir. Pessoal que está entrando agora, se não tiver inscrito na Semana Bela e Desinchada, escreve Bela aqui nos comentários. E eu tô esperando as meninas responderem, porque eu tô fazendo uma correção aqui do que elas fazem. Bom, então vou dar o exemplo aqui da Lu, que falou que treina às 7 e não come nada depois, e antes come uma tapioca com mussarela e frango desfiado. O melhor, assim, primeiro precisa fazer uma avaliação, Lu. Essa tapioca, quanto de frango que você coloca, né? É uma quantidade bacana? Quanto de mussarela? Por quê? Porque a tapioca, ela é um carboidrato simples, ela é uma farinha branca e ela tem bastante carboidrato, né? Então, precisa avaliar quanto tempo antes você faz isso, porque como você está colocando frango, que tem proteína e um pouquinho de gordura, e está colocando a mussarela, que tem gordura também, o ideal é que você fizesse isso ali 1h30, pelo menos, antes do treino. Então, por volta ali de 5h30, né? 5h30, 5 horas, você poderia colocar essa tapioca com frango e mussarela. Mas eu acho que se você já está fazendo isso como seu jantar, eu acho que falta fibra, né? Imaginando que essa seria aí sua última refeição maior. E depois, eu acho que você poderia sim colocar uma fonte proteica leve. Então, você poderia usar uma proteína de colágeno, por exemplo, um body protein da Equalive ou um body up da Sanavita, ou também tem da Essential, ou, enfim, um iogurte, alguma fonte proteica mais levinha nesse perfil. Eu faria isso, tá? A Miriam falou que treinava às 8 horas, mas ficava muito acelerada para dormir. Eu também fico, e depois da live eu também fico mais acelerada. Por quê? Porque é um horário que já é pra gente estar, era pra gente estar calminha agora, né? Aqui a Nath falou que antes come uma panqueca de banana e depois um ovo mexido. Nesse caso, Nath, precisa também avaliar, por exemplo, se você tá fazendo isso como seu jantar, será que quantos ovos que você está colocando? Será que não está sendo pouca proteína, pensando que é o seu jantar, né? Você coloca um ovo, você coloca 2 nessa panqueca de banana e depois você come um ovo mexido só. Também não sei se... Gente, o que eu faria, tá? O que eu acho que seria o mais certo? Você imaginar, você fazer uma refeição como um jantar, umas 2 horas antes desse treino, e aí na volta, né, você faz uma ingestão de proteína mais leve, como o uso de um shake, que você pode bater ali a proteína com uma fruta, ou um iogurte também acaba sendo uma boa opção. Sempre tive interesse em saber a quantidade certa. A quantidade eu não consigo te falar muito assim de maneira geral, mas eu acredito que se você consumir ali uma média de 80 gramas de frango, que vai dar umas 4 colheres de sopa, e aí você coloca umas 25 gramas de mussarela, já fica um tanto ok, uma média desse tipo. Mas aí também você precisa pensar, será que essa mussarela ela é interessante de estar sendo colocada aí antes do treino? Porque ela é rica em gordura. A gordura, quando a gente treina e quando a gente dorme, a gente não quer uma digestão lenta. E a gordura, ela traz isso pro nosso organismo, né? Então, talvez se você tira essa mussarela e coloca um creme de ricota, um queijo cottage, por exemplo, só que se você tiver ali estufamento, talvez você vai sentir um pouquinho mais com esses queijos, daí seja mais interessante comprar um sem lactose. Vai ser mais interessante por não ter tanta gordura. E aí você aumenta um pouco mais a quantidade de frango e coloca uma média ali de 100 gramas de frango.
Gente, a live de hoje era isso que eu queria falar pra vocês. Então, eu falei da rotina, falei dos horários aí do ciclo circadiano. Faltou só falar uma coisa que tá aqui no meu computador, que é com relação... a gente tá falando de rotina, né? Eu vou dar uma sugestão pra vocês sobre rotina. Se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de seguir dieta, ontem eu até postei a respeito disso, uma aluna falou o seguinte, que ela falou a verdade, que quando você fala não para um alimento errado e você já tem algo preparado, algo pronto, é uma coisa. Você fala não e você tem ali o negócio esquematizado e ótimo. Agora, quando você fala não e não tem, e você tá com fome e você não tem nada na sua casa, quando você não se planeja, é algo que complica muito mais na hora de você falar não, né? Então, assim, a organização, o planejamento, ele é essencial para você conseguir aí atingir os resultados que você tanto quer. Então, todos os dias, quando você se sentir mal com o seu corpo, quando você se sentir mal com você mesma, quando você sentir o seu intestino preso, ou se você tem intestino solto, ou se você tá muito, muito cansada, você não tem força para mais nada, você precisa lembrar que você precisa se planejar, porque quem não se planeja, planeja em falhar. Você vai falhar, né? Então, assim... Isa, eu não sei me organizar, então eu estou te ensinando como você vai se organizar. Você vai nos domingos, todos os domingos, ou pode ser no sábado, você vai sentar e você vai anotar quais são as suas metas para essa semana que vai entrar. Então você precisa entender que a sua semana ela começa aos domingos. Então você vai sentar e você vai colocar. Exemplo, essa semana eu não quero comer açúcar. Essa semana eu quero comer mais legumes. Você vai colocar as suas metas aí para essa semana. Essa semana eu quero perder meio quilo. Você vai colocar essas metas. E aí você vai planejar as suas refeições. Então você vai pensar quantas refeições você vai realizar. Hoje mesmo eu atendi uma paciente e ela me contou que ela come muito doce no final de semana. E ela tem problema também com o fungo. E o doce, o açúcar, para quem não sabe, se você é uma mulher que tem candidíase, se você come açúcar, se você come carboidrato em excesso, você vai estar alimentando esses fungos, né? Você vai estar alimentando a cândida. Então é muito ruim. E aí ela falou, mas eu só como no final de semana. Aí eu falei, tá, você come sexta, sábado e domingo, bastante açúcar e bastante carboidrato? Ela, sim, mas é só o final de semana. Sabe o que eu falei pra ela? Então, final de semana, você tá me falando 3 dias. No mês, você tá me falando, então, que de 30 dias, 12 dias, né? Porque se são 3 dias e a gente tem 4 semanas no mês, você come 12 dias, se você se entope de açúcar e você acha que isso não vai te prejudicar, realmente é só um final de semana? Né? Então, é a mesma coisa para quem adoça o café. Não é só a xícara de café. É toda semana o café. É a quantidade geral do açúcar, né? Então, isso é algo que quando você não se planeja, quando você não contabiliza as refeições que você vai fazer, quando você não entende o que você já pode deixar ali otimizado, quando você já pode deixar ali pronto, pré-preparado, você vai falhar. Então, o planejamento das refeições é essencial, tá? A lista de compras, ela também tem que ser baseada nas coisas que você precisa comer. E aí entra também uma questão. Isa, mas eu tenho que comprar bolacha, eu tenho que comprar coisas pro meu filho ou pra minha filha. Gente, vocês sabiam que esses alimentos com glutamato, esses alimentos com corante, pra criança é algo terrível. Pode aumentar a agitação da criança. Enfim, eu não vou entrar nessa parte porque eu não atendo, né, criança, eu não sou dessa área. Mas assim, essas coisas é algo que vocês precisam ter eventualmente na casa de vocês. A rotina da criança, ela não tem que ser fora da sua rotina, né? Então, muita gente fala, eu não consigo seguir dieta porque a minha família se alimenta diferente, mas não deveria.
Porque dieta, a gente tá falando de uma alimentação saudável, a gente não tá falando de uma dieta que a criança não pode seguir, que o marido não pode seguir, a gente está falando de uma mudança de hábitos e de introdução aí de alimentos saudáveis. Então, essa história do eu tenho que cozinhar para mim e para o meu marido, gente, isso não tem que acontecer. A comida, ela tem que ser a mesma. Porque assim, então você vai se alimentar saudável, seu marido vai comer o quê? Vai comer fritura? É mais fácil tentar introduzir a casa na mesma rotina alimentar, tá? Porque isso acaba facilitando para você também. Tem alguém aqui que tenta fazer dieta e o marido e acha que o marido ou a família atrapalha? Vocês têm que fazer 2 comidas? Tem alguém que passa por isso? Escreve aqui sim, para eu ver. Se ninguém escrever assim, vocês estão bem, hein? Porque a maioria das minhas pacientes falam que acaba precisando fazer 2 comidas. Isso é uma cultura, né, às vezes aí ó, 2 sims, é uma cultura, às vezes, do marido, enfim, achar que comida de dieta é algo e gente, não é. A comida de dieta, quem segue as minhas dietas sabe que é comida de verdade, não tem nada de invenção, nada. É arroz, é legumes, é proteína, não tem, ó. Tem alguém aqui que já seguiu dieta minha? Escreve aqui se eu passo coisa complicada. Quem responder que eu passo coisa complicada, eu vou bloquear depois, tô brincando. Mas, ó, tem alguém que já seguiu dieta minha? Porque eu passo coisas fáceis. Por exemplo, eu treinei agora, cheguei aqui, eu comi o frango que eu tinha preparado ontem, até mostrei pra vocês,